O Adson foi contratado pelo Vasco na gestão da 777 por mais ou menos 5 milhões de euros naqueles negócios que o Alexandre Matos fez quando esteve como diretor do Vasco, lá no ano de 2023, e foi algo muito criticado pelo Edmundo, na época que ele falou que o Adson era o substituto do Peck, que o Nantes, quando veio contratar o Peck, o Vasco não liberou, e aí eles acharam caro, e aí eles foram contratar o Adson mais barato do Corinthians. E infelizmente ele sofreu uma lesão grave e que vai tirar ele do resto da temporada do time do Vasco. Esse é o MSC Vasco. Se você gosta do canal, dá o like, deixa seu comentário e verifica se você está inscrito no canal. É muito importante a sua inscrição, o seu like ou o seu comentário faz a palavra chegar para mais vascaínos. E hoje o assunto é bem sério, bem importante pra gente lidar aqui. Então, ajuda a gente aí, fechou? Cara, eu quis contextualizar um pouquinho a contratação do Adson, porque ele não foi um jogador barato e foi um jogador muito criticado quando foi contratado pelo Vasco. Porque ele era o PEC piorado, ele era um jogador que provavelmente não ia render, era uma aposta. E beleza, e o Vasco tinha que ter contratado outro jogador com o dinheiro que ele contratou, o Adson, etc. Mas ele foi contratado e ele rendeu, ele entregou bons resultados. No final do ano passado ele estava jogando muito bem até se machucar. Quando ele se machucou, foi uma perda muito grande, uma perda enorme para o time, porque ele era a válvula de escape pelo lado direito. O Paiva teve muito problema depois que ele se machucou, porque o Paiva usava muito ele, e sem ele ali não tinha quem fazer a jogada da forma que ele fazia, a jogada não saía mais por ali, por aquele lado, o Ryan não estava bem na época, então talvez foi um problema do Paiva não saber utilizar o Ryan, né? Então ele foi uma das peças mais importantes do elenco no ano passado. E aí ele se machucou na canela e tal, e fez uma cirurgia. Ele não se machucou, né? Ele teve... Ele não foi um machucado de lesão de jogo, né? Tipo, igual essa agora. Ele vinha sentindo dores. O Vasco esperou um pouco, aí ele falou que queria operar, o Vasco foi lá, operou e tal. E aí ele demorou mais para voltar. E depois que ele terminou a recuperação dele, ele foi voltando aos poucos, mas ainda assim com dor, ainda assim com bastante dor, e ele não conseguia jogar muito bem e tal, tava sentindo bastante dores. E agora na mesma canela, ele sofreu uma fratura que, numa entrada no treino, deve ter sido uma fratura, uma jogada muito boba, deve ter sido uma jogada muito boba, a gente não tem a imagem, né? Mas deve ter sido uma jogada muito boba que ele acabou se machucando. É uma pena, né? É uma pena ele se machucar assim, porque agora ele vai ficar o restante da temporada fora. Não adianta falar que ele vai voltar, porque aí quando ele conseguir voltar, ele vai ter que ter aquele tempo de readaptação. Então, gente, é só pro ano que vem. O Arts é só pro ano que vem. E é uma pena de verdade, porque é um jogador que a gente conta, né? E isso, cara, caiu como uma bomba no noticiário, no planejamento do Vasco. Caiu como uma bomba no planejamento do Vasco. Porque se a gente for pensar, o Vasco contava como ele fosse o substituto do Ryan agora. Que já estivesse bem e ele voltasse para substituir o Ryan quando o Ryan estivesse fora pro Mundial Sub-20. Infelizmente, ele não vai estar. E a gente vai ter que contratar outro jogador. Antes de comentar sobre as minhas soluções para isso, que eu tenho uma ideia muito interessante sobre isso que eu estava pensando, eu queria comentar um pouco sobre quão mal as pessoas podem ser quando eles falam de futebol, né, cara? Eu vi as postagens do pessoal falando e tal, do Adson, que ele machucou e tal, e as pessoas comentando, jogador de vidro, jogador corre igual uma galinha e não sei o que. Que não quer jogar. Agora já vai se formar em medicina. A próxima lesão dele vai ser operado já dentro de campo. Cara, isso é sacanagem. Porra, é nível. Não sei nem que.
Não tem nenhum nível que é isso aí, cara. Isso aí é muito baixo mesmo. As pessoas não acham que não estão lidando com pessoas, sabe? As pessoas acham que só falar aquilo ali é nada. Antigamente era, cara, quando você tinha Orkut, você falava, era só pra você falava lá do seu grupinho e boa. Só que agora não, agora as coisas chegam dessa forma. A nossa vida funciona por meio das redes sociais. As redes sociais nos indicam como a nossa vida basicamente tem que ser. E não adianta falar que não, porque sim, você se baliza pela rede social, sim. Pelo bem e pelo mal. Você se atualiza pela rede social. Você lê notícia na rede social. Você vê tendência na rede social. A sua roupa foi ditada pela rede social. O que as pessoas pensam de você, você sabe pela rede social. Então, antigamente era mesmo. O cara tá falando lá, vai dar atenção pra rede social. Mas agora não, cara. Agora, se uma pessoa faz algum problema na vida, e essa pessoa vai ser filmada tendo esse problema, ela vai ser gravada, vai acontecer alguma coisa, ela vai cair na internet, a pessoa muitas vezes perde o emprego por conta da rede social. Então, o que falam na rede social importa sim. Importa, cara, importa. As pessoas se balizam por isso. Todo mundo forma opinião olhando a rede social. Não importa a rede social que você olhe, se você olha o Facebook, o Twitter, o X, o Tumblr, o Pinterest, entendeu? Você vai ser balizado por isso. E as pessoas não entendem e ficam falando essas atrocidades. Às vezes a pessoa nem pensa isso, sabe? E só fala pra fazer gracinha. Cara, é uma maldade, assim, assim, os inocentes eu não ligo tanto. O meu problema é com a quantidade de pessoas mal intencionadas que fazem isso, sabe? Fazem sabendo e continuam fazendo, fingindo, não dá nada, não sei o que. Pô, pelo amor de Deus, cara, uma lesão dessa, o jogador pode nunca mais conseguir voltar a jogar bola direito, porque ele tenta voltar e não consegue, tenta voltar e não consegue. E a gente, sabe, normaliza esse tipo de atitude, essas pessoas falando esse tipo de coisa. Então, cara, assim, é ruim, é muito ruim mesmo a gente ter esse tipo de atitude no Vasco, na nossa torcida. E espero que essas pessoas melhorem. Eu espero mesmo que essas pessoas melhorem. E eu vou falar pra vocês, hein? Tô com uma ideia louca aqui, hein? O que vocês acham do Paulinho na direita? Pensa comigo. O Paulinho Paula, ele tá se sentindo meio encaixotado ali no meio campo do Vasco. Você pode reparar que quando ele entra meio afobado, ele faz falta, boba na marcação, ele erra uns passezinhos bobo ali, sabe? E isso eu acho que é muito por conta dele ter sido ponta. Ele sempre foi ponta no time. E quando ele foi para a Arábia, ele foi trazido para o meio e agora ele joga no meio. Mas você vê que ele tem bastante característica de ponta, sabe? De arrasto na bola, de correr, de disputar a bola ali na corrida. Então, eu acho que talvez ele poderia voltar para essa posição de origem dele. Hoje o meio-campo do Vasco está muito congestionado, né? A gente tem Sforza, tem Thiago Mendes, que chegou agora, tem o Titi, tem o Jair, tem o Cocão, tem o Hugo Moura. Então e o Paulinho, tem muita gente ali pra jogar. E o Coutinho, tem muita gente pra jogar ali naquela posição. Naquelas 3 posições, né? Mas o Paulinho, eu acho que ele teria característica pra ir pra ponta. E fazer essa ponta quando o Ryan não tivesse, sabe? Ele podia ser testado, cara. Ele tem qualidade pra jogar ali. Eu acho que ele se daria muito melhor ali do que ele jogando no meio. Eu acho que inverter ele e o Garré como posição no elenco, sabe? O Garré vem pro meio e ele vai pra ponta. Acho que ele se daria bem, cara. Ele cruza bem a bola, ele tem boa chegada na área. Eu acho que, sabe, assim, eu daria essa chance, cara. Eu daria essa chance. E aí, Paulinho, você quer? Tem interesse em fazer dessa forma? E vamos ver o que dá pro cara e vamos ver se rola, entendeu? O que você acha? Fala pra mim, o que você acha dessa situação? Você acha que o Paulinho seria uma boa ali na ponta? Você acha que ele se daria bem? Ou você acha que ele tem que ser meio campo mesmo e tá ótimo e não pode mais parar, não pode mudar ali? Porque o que eu tô pensando? Ele vem pro meio, ele fica na ponta, mas ele vem jogando mais pro meio, sabe? Ele ele vem por dentro, o PH passa, e aí tem aquela dobra ali, da forma que o Ryan faz mesmo. O Ryan faz com a esquerda, né? O Ryan já bate com a esquerda.
Mas o Paulinho pode jogar mais por dentro um pouco e deixar o corredor para o PH voar ali na direita, entendeu? E ele consegue ele consegue recompor legal ali também, na hora que o PH vai, entendeu? Então eu acho que, sim, na minha opinião, eu acho que seria uma posição interessante ali para testar o Paulinho nessa posição, fazer algum teste no elenco, porque a gente também tá muito estático, né? Tem que dar uma mexidinha, tem que dar uma pardalzada, não tem como ficar só no topzão 100%. Só todo mundo na posição, todo mundo certinho. Não, tem que dar uma pardalzada. O que você acha? Comenta aí pra mim. Fala aí pra mim o que você acha da minha ideia, da minha análise de jogo. Fechou? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Esse é o MSC Vasco. Deixa o like, deixa o seu comentário e verifica se você está inscrito. Vale muito a pena. De verdade. A palavra vai chegar para mais vascaínos. Beleza? Muito obrigado, tamo junto.